Então, acho que a gente já pode ir começando. Queria primeiramente dar boa noite para todo mundo, né? Eu acho que já tinha algumas semanas que a gente não tinha live, que a gente deu uma pausa da rede Entre Nós. E na semana passada a gente ia ter uma sobre racismo estrutural, só que teve que ser adiada, né? Então a gente vai começar a nossa rodada com a temática de finanças solidárias, né? No período de pandemia. E aí queria dar uma boa noite para todo mundo, um salve para todos aí de várias partes do Brasil, do Rio de Janeiro, e também para os nossos integrantes da rede Entre Nós, né? Eu vou fazer uma introdução rápida sobre a questão da rede, né? Que a rede foi criada em meados de maio, né? Justamente por conta desse período de pandemia, né? E a rede Entre Nós é como uma forma de fortalecer os coletivos que a gente atende, né? E quando eu digo a gente, é um conjunto de entidades, que é incubadores de economia solidária aqui da UF, né, que é a Intexsol, mais as defensorias públicas da União do Estado, né, com o projeto Fórum Justiça e também com o projeto ADPU Vai Onde o Povo Pobre Está. A gente também tem um observatório de direitos humanos também vinculado à UF, com um projeto de extensão. A gente também tem o Toque Empreendimentos, né, que fez aí as artes muito bonitas das moedas, também, né, tem que ser valorizado, que é um coletivo de jovens, também que eu faço parte também, de economia solidária. E, enfim, né, por si só também, né, como grande parte desse coletivo, são os segmentos também que fazem parte da rede, né, que a gente tem quilombolas, né, Marília tá por aí, a gente tem os catadores, a gente tem as ocupações, né, as moradias populares, os jovens também, né, tô vendo aqui a Sofia, a Isabela, enfim, alguns rostinhos conhecidos, e também, né, dar um salve para a galera que deve estar assistindo pelo YouTube. E como eu estava falando, a gente ficou com essa temática das finanças solidárias, né, sobre esse período de pandemia e a importância delas, né. E aí eu vou começar pela apresentação dos convidados, né? Esqueci de me apresentar também. Eu me chamo Pedro, né? Eu tenho 23 anos. Eu, né, faço parte da incubadora de economia solidária como técnico, né? Atuando aí na assessoria aos empreendimentos de economia solidária aqui da região. Estou fazendo parte da rede Entre Nós e também trabalho muito com a linha da economia solidária e juventude, né? A partir da JOC, da Juventude Operária Cristã, que eu faço parte, né? A gente tem também presente a Nelson Esposo, né, que é costureira, militante da economia solidária, também jocista, né, também faz parte da Central de Trama, da Unisol no Rio Grande do Sul, né, e também como outro convidado a gente tem o Marcos, né, que é administrador, também, né, está no banco do Banco Comunitário do Preventório, lá em Niterói, também faz parte aí dos grupos de pesquisa da UFRJ vários, que eu não me lembro o nome, mas tem o PESC, tem o LABIS, né, tô fazendo doutorado também, né, em tecnologias, e é isso, né, então eu acho que a gente pode começar a entrar aí nesse bate-papo, né, então
Vou pedir para quem tiver com o microfone ligado, né, que desligue na fala dos convidados. Se tiver perguntas, vocês podem escrever pelo bate-papo, né? Tanto pelo bate-papo aqui do Google Meet, quanto no YouTube, que a gente vai estar visualizando os dois. E também depois a gente vai abrir aí para perguntas, para interação também, né? E aí eu vou avisar. Mas é isso, né? Eu acho que a gente pode começar. Vou propor que comece pelas mulheres, né? Então, a Nelson pode se apresentar aí, né? E contar um pouquinho sobre a questão das finanças solidárias lá no Rio Grande do Sul, né? Como que está sendo isso nesse período de pandemia. Então, Pedro, boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado, Nete. E é bom estar aqui com vocês e a gente conversar sobre um tema que, nesse momento, ele é muito especial para a gente. E ele tem sido pautado também, não só por nós, mas também em muitos debates, exatamente nesse ano, né, que é um ano também que tem eleições municipais, ele tem sido um tema de pensar como impactar nas nossas cidades. Eu sei que aqui eu não vou estar falando nada de novo, né, que vocês também estão envolvidos com todo o processo do Banco Comunitário, mas eu vou contar sobre como nós fizemos aqui. Vocês sabem, eu fui da direção nacional da JOC de 83 a 86, acho que boa parte de vocês não tinha nascido ainda, e depois eu trabalhei em fábricas, né, morei um tempo também no Ceará, eu sou gaúcha, e trabalhei em fábricas também aqui em Porto Alegre. E a partir, depois de um tempo que vieram os filhos, né, eu comecei a trabalhar em casa e me envolvi mais com o movimento popular. E foi nesse envolvimento que veio a economia solidária, né? Já nós temos uma cooperativa de costura há 24 anos, é a renda de 24 mulheres que fazem parte, e também a gente construiu essa rede, né, que é uma referência a nível nacional, que é a Justa Trama, uma cadeia do algodão que envolve desde o plantio do algodão, a parte da fiação, tecelagem, chega até a costura e os botões, né, que são feitos todos por cooperativas e associações, e abrange o Ceará, o Mato Grosso do Sul, Rondônia, Minas e o Rio Grande do Sul. E é muito bom, né, a gente trabalhar junto nessa diversidade, e ela só nos faz crescer bastante, né, e a gente tem trabalhado muito esses valores, princípios da economia solidária, é como se tivesse feito um encontro, né, muitos anos depois, da JOC. E aí, para mim, assim, tem horas que eu estou falando da economia solidária e fico pensando se eu não estou confundindo com a JOC, porque ela é muito isso, né? É o método ver, julgar e agir, é a questão da autogestão, é a questão de trabalhar junto, né? Da construção que a gente está fazendo. E aí vamos reter mais a falar mesmo do banco, né? Porque depois de toda essa caminhada que a gente fez com a cooperativa, com a construção da Justa Trama, de ver que isso era possível, nós sentimos que dentro da nossa vila, que é uma vila que não é grande, ela tem 1.200 famílias, somos em torno de 4 mil e poucos moradores. Hoje nós temos uma presença grande de imigrantes que vieram muitos para cá, né? Haitianos especialmente, e agora, por último, vieram muitos venezuelanos. E as migrações, a gente sabe como é que elas são, né? Primeiro vem um e depois vem vindo todos os amigos. Então, tem tido um impacto muito grande na nossa comunidade, mas, sobretudo, no período aí de 2015, 2016, aqui nós tivemos uma disputa muito forte do tráfico. Foi assim, olha, gente, foi terrível, apesar de nós ser uma vila que melhoramos todas as nossas condições pelo processo do orçamento participativo, hoje todas as ruas são asfaltadas, a gente tem tratamento do esgoto cloacal e pluvial, tem um saneamento básico necessário, tem ônibus que circula, ainda assim, quando entra o tráfico, parece que tudo isso nem tem mais o mesmo valor, né, gente? Eu sei que vocês sabem bem como é que é, porque também vocês vivem cercados dessa realidade. Mas ele desestabiliza a gente, não tem lugar que seja seguro, e era bem isso, sabe? Estou falando aqui de Porto Alegre, a gente saía da cooperativa e se abaixava no meio da rua, porque de vez em quando era rajadas de tiro, de madrugada, sabe? Era um período muito complicado, e a gente se perguntava, puxa, não é possível, por que a nossa vila ficou desse jeito, né? E aí a gente pensa assim, vamos fazer algo que impacte dentro da nossa comunidade.
Na verdade, já antes eu sempre fui muito amiga da Sandra, a Sandra lá do Banco Palmas, e ela sempre falava isso, um dia vai ter um banco lá, né? Um dia vai ter um banco comunitário. E a Idalina também, que é de Santa Catarina, que foi uma das idealizadoras junto comigo da Justa Trama, parece que nos faltava isso, né? E aí a gente começou a pensar, quem sabe nós temos que ter algo que dê um impacto aqui a nível local, dentro da nossa comunidade. E o banco podia ser isso. Mas, gente, vocês não fazem ideia quantas reuniões nós fizemos de dúvida se isso era um bom caminho, né? E, na época, quem foi nossa parceira principal foi o NEGA, que é o Núcleo de Estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialmente a Ana Mercedes e a equipe toda de economia, né, que é a equipe que trabalhou muito com a gente, e a gente discutia se isso era viável, se não era viável. Eu encontrei eles esse dia, às vezes falavam assim, puxa, a gente está tão contente com vocês, porque tinha vezes que a gente saía de lá e achava que não ia dar nada, né? E a gente começou a chamar reuniões da comunidade para ver se eles achavam que isso podia ser viável. E numa das assembleias que a gente fez com os moradores, eu sempre me lembro, teve um senhor, ele levantou e disse assim, olha, ele falou, eu sou lá do interior, e lá, sabe que tinha um homem que tinha um pequeno armazém, ele falou, pequenininho, assim, tipo um boteco, ele falou, mas ele começou a vender coisas. E ele dava um papelzinho para as pessoas, que ele era, se eu não me engano, era um armazém Brito. Então, às vezes, ele não dava o troco nunca para as pessoas, ele dava um papelzinho escrito o tanto de dinheiro que valia o troco. E ele disse assim, olha, e as pessoas voltavam, ele falou, e elas voltavam porque elas tinham o troco. E hoje ele tem um baita de um negócio na cidade. Então, ele dizia que era para a gente seguir adiante, mesmo a gente sem imaginar muito no que isso fosse dar, né? E aí a gente começou a pensar o nome do banco, como algo que a gente estava amadurecendo, mas já querendo que desse certo. E o nome, eu me lembro, assim, foi algo extraordinário. Se eu soubesse lidar melhor com a informática, eu mostraria algumas fotos para vocês. Mas, assim, olha, a gente pulou muito, porque uma das meninas estava vindo para cá, ela disse assim, eu tive uma ideia no ônibus vindo para cá. O que vocês acham de justa troca? Gente, nós saímos numa gritaria, a gente falou, é esse nome, é justo, é troca, isso expressa exatamente o que a gente quer. E aí continuamos, vamos tocando adiante, fizemos as reuniões e também a gente chamou o Joaquim, né, lá do Banco Palmas, porque a nossa inspiração é o Banco Palmas, né? Chamamos ele para cá, ele veio, conversou com a comunidade e seguimos por esse caminho, né? E o Joaquim insistia muito, que ele achava que a gente devia trabalhar já com a moeda virtual, porque esse negócio da moeda em papel já era algo que a gente podia se modernizar. E a gente decidiu que nós íamos trabalhar com a moeda em papel, porque a gente achava que nós tínhamos que reencantar a comunidade, ela precisava acreditar que isso era sério, que era de verdade. No momento, né, gente, 2015, 2016, foi quando veio o golpe, foi quando que meio que tudo se abalou bastante, né? E não acho que hoje está muito diferente também, né? Mas está tudo meio abalado no sentido de acreditar, porque parece que sempre alguém está aprontando alguma coisa lá adiante, né? E a gente acreditava e acredita que a moeda ela ajuda muito a desmistificar o dinheiro em si e fazer as pessoas acreditar que a gente pode ter algo que nos unifique de confiança entre a gente. E decidimos que na nossa moeda nós somos uma vila que no começo era um banhado, então não tem, sabe, que nem vocês têm um morro, então tem um símbolo lá, sabe? Não tem, é tudo plano e não tem nada assim que dê um destaque de dizer dessa nossa comunidade. Mas aqui a gente tem escolhido o nome das ruas. Nós fizemos um plebiscito. Nós éramos rua A, B, C, 7, 8, sabe, por número, e a gente escolheu o nome das ruas. A gente foi de casa em casa, numa rua, e as pessoas sugeriam os nomes. Depois voltamos nas mesmas casas com os nomes sugeridos, e as pessoas escolhiam qual é o nome que elas queriam. Então, nós temos aqui Rua da Cidadania, Rua do Povo, Rua da Cultura, Rua Mário Quintana. Então, os nomes, a Rua da Esperança, né? Então, os nomes foram escolhidos pelos moradores da rua. E a gente acha que esse é um grande feito que marca a nossa comunidade ainda no período do orçamento participativo. E aí nós fomos para discutir que nome que teria a nossa moeda. Então, aqui no Rio Grande do Sul se fala muito em pila, então era um nome sugerido. Teve vários nomes, mas a gente decidiu pelo nome justo,
Então, a nossa moeda se chama justo. Vou tentar mostrar aqui para vocês. A nossa moeda é o justo. Essa aqui são 5 justos. Então, tem ali as plaquetas das ruas, que vocês podem ver, com o nome das ruas, né? Aí, gente, só para vocês verem como nós somos, né? Nós fizemos a primeira moeda, que eu não tenho ela aqui para mostrar para vocês agora, e não fizemos nenhum lacre de segurança. Quando a moeda ficou pronta, a gente falou, meu Deus, gente, aqui um xerox colorido virou a moeda, né? Aí fizemos a moeda tudo de novo e colocamos essa marca aqui, ó. Tá dando para ver? Então, colocamos essa marca, que é uma marca de segurança também dentro disso, porque o pior que poderia acontecer para a gente é alguém clonar, né, a nossa moeda e circular aqui, daí a gente ia se acabar, né? Então, essa é a moeda, é o justo, 5 justos equivalem a R$ 5. Nós não temos a moeda virtual, nós só temos a moeda em papel, e é desse jeito que a gente está lidando até hoje. Então, a partir disso, nós fomos em todos os estabelecimentos, perguntamos se eles aceitariam o justo. Hoje, tudo que tem na nossa comunidade aceita o justo. Então, a escolinha de educação infantil, ela aceita o justo e dá 10% de desconto se alguém chegar com o justo. A farmácia aceita o justo e dá desconto. A fruteira aceita o justo. O corte de cabelo aceita o justo. Quer dizer, tudo que tem aqui. Aí, agora, por último, a gente ficou mais feliz ainda porque os estabelecimentos estão nos procurando para se cadastrar para receber o justo. Então, tem madeireira hoje que aceita o justo, né? Abriu uma padaria também, ela aceita o justo. Então, tudo que tem aqui aceita o justo. Cada um dá o desconto que ele pode suportar. Então, tem desconto de 10%, tem desconto de 5%. Então, os descontos são diversos. E a comunidade se beneficia, porque ela paga menos, né? Pelo mesmo. E, então, isso é o que atrai a comunidade a usar o justo. E para os estabelecimentos, o que atrai é manter a fidelidade das pessoas. Então, imagina, se você está lá no centro, né, e é mais vantagem comprar o pão aqui na vila, você não compra o pão na passada da padaria do centro, você vem comprar aqui na vila. E a comunidade também foi tendo esse entendimento que é legal a gente ter essa moeda, e quanto mais se gastar aqui, o dinheiro ficar aqui na comunidade, mais a gente pode desenvolver outras atividades, ou então vai contratar mais alguém para trabalhar, e isso que promove o desenvolvimento. Acho que vocês já ouviram 1 milhão de vezes, mas eu gosto sempre de lembrar a frase do Joaquim, né? Que as vilas, elas não são pobres, elas são empobrecidas porque a gente gasta todo o dinheiro fora da nossa comunidade. Então, esse é o atrativo de ficar aqui, e tem sido legal, sabe? Você chega no mercado, você é tratado da mesma forma, você chegar com o justo ou real, é algo que não coloca dúvida, sabe? E ele criou algo maravilhoso na comunidade, que é um laço, é como se a gente tivesse um cordão que nos une, sabe? Essa unidade que ele faz é algo inexplicável. Acho que vocês estão vivendo isso, é algo inexplicável, porque qualquer outra coisa sempre está competindo um com o outro, né? Para competir, nem que não queira competir, mas né? Quando você tem uma padaria e abre outra, ela acaba competindo o negócio. Então, a moeda acabou sendo algo de unidade entre a gente. E o que a gente quer é isso, a gente quer que o mercado, ele compre, quando ele vai comprar um remédio, ele compre com o justo, para que ele continue circulando dentro da comunidade. Mas é lógico, né, gente, às vezes o mercado, tipo a escolinha, né, ela recebe a mensalidade dos pais, e aí ela compra toda a alimentação no mercado. O mercado precisa comprar produtos de fora, e às vezes ele pede, a gente destroca, né, em reais para ele poder fazer isso. E aí a gente tem avançado também para poder criar outras iniciativas de desenvolvimento. Então, hoje a gente faz muitos cursos promovidos pelo banco. Então, curso de costura, a gente fez vários cursos de fazer sabão com óleo de cozinha, a gente faz cursos de customização de roupa, de retalhos, de artesanato, de pintura. O que vocês imaginar, a gente está fazendo. Um dos cursos que a gente vai fazer logo que acabar a pandemia é como fazer uma boa faxina, sendo não você sozinha, mas junto com outras pessoas, para isso ser mais gostoso de se fazer. Então, não tem limite do que a gente pode fazer de curso, a gente tem um espaço bem legal também para isso, e também a gente tem trabalhado na cultura. Então, sobretudo para envolver as crianças e os jovens, nós temos trabalhado com teatro, e no final eles apresentam peça para a comunidade. Temos trabalhado com música, que é com instrumentos de percussão, cavaquinho e violão,
e dança de salão, que tem misturado, né? Adolescentes e pessoas de mais idade também. E temos aberto 4 linhas de crédito. Então, a gente tem uma linha que é de consumo, então é emprestado só em justos, não tem juros nenhum, né? E o pessoal combina os parcelamentos. A gente tem empréstimos que pode ser em justo ou em reais, que é para investimento, porque aqui na comunidade a gente não tem lojas de equipamentos, então o pessoal tem que comprar fora. Ah, quer comprar uma máquina de costura usada, tem que comprar fora. Ah, quer fazer doces, precisa de uma batedeira, tem que comprar fora, então a gente empresta em reais com 1% de juros. A gente tem empréstimo para pequenas reformas de casa, então o pessoal também pode pegar em justos ou em reais para trocar uma porta, fazer um piso, trocar uma telha, né? Fazer pequenas reformas. E a gente criou um empréstimo emergencial, que é aquele assim, ó, eu recebo dia 5, mas eu tenho uma conta que vence no dia 25. Então, a gente empresta, é uma parcela única, ele empresta e devolve no mesmo valor no dia que vai receber. Então, a gente chamou isso de um empréstimo emergencial. Então, essas têm sido as atividades que o banco vem desenvolvendo. Os cursos têm sido algo maravilhoso, assim, depoimentos infinitos, gente, assim, olha, de quanto tem incentivado a surgir iniciativas, das pessoas aprenderem a fazer, e, sobretudo, da comunidade se encontrar, sabe, de poder estar lá junto fazendo um curso de costura, e quando vê, está contando toda a sua vida, né, tá se apoiando numa com a outra, tem sido depoimentos muito emocionantes do processo que a gente vem vivenciando. E agora teve o momento da pandemia, né? E aí o que a gente vai fazer? Porque é isso, né? Economia solidária e banco comunitário é coletivo, né? A gente já está junto. Então, veio que nem uma bomba, assim, para a gente. No dia 20 de março, a gente decidiu, então, vamos fechar o banco, porque suspendemos todos os cursos e fomos para casa. O banco ficou 1 mês e pouco fechado. A cooperativa, nós ficamos 15 dias e começamos a ter muita demanda de máscara e tocamos, já estamos nas 70 mil, assim, fazendo um monte de algodão orgânico, que é maravilhoso, né, porque a gente está fornecendo um produto também que cuida muito da vida. E o banco, gente, nós sentimos muito, porque a gente começou a caminhar na vila e as pessoas diziam assim, quando é que o banco vai abrir que eu quero pagar o meu empréstimo? E parece uma coisa meio absurda, né? Porque imagina se a situação tá difícil, o que menos tu quer é pagar uma conta que tu tem. E o pessoal começou a nos procurar e a gente falou assim, nossa, gente, acho que a gente vai ter que abrir o banco porque, de fato, tem algo que está acontecendo e a comunidade está nos pedindo para a gente estar aí presente. Então, a gente começou a abrir de novo, né? A gente atende ele na parte da tarde, tem 2 agentes que trabalham, e o pessoal continuou buscando recurso, buscando empréstimos, pagando também os empréstimos que tinha feito, e a gente começou a trabalhar muito cuidado com a comunidade. Quando é que vai começar os cursos? Não, gente, não dá para começar os cursos, agora a gente tem que se cuidar. Então, nós temos feito uma ação que foi ir de casa em casa de cada um dos moradores da nossa comunidade, entregar máscaras e sabão feito de óleo de cozinha. Tem sido algo maravilhoso, assim. As pessoas, às vezes, quando eles não estavam, a gente deixava pendurado no portão, então, encontrar as pessoas depois, dizer, olha, muito obrigado, a gente me senti tão cuidada, assim, por vocês, de ter levado isso na minha casa, ou então, das pessoas dizer, puxa, que maravilha, que é um banco que cuida da gente, sabe, a gente está se sentindo protegido, cuidado. Então, foi uma ação muito legal, vocês não fazem ideia que ação que foi essa, assim, o quanto foi maravilhoso esse reencontrar, sabe, e sentir que eles têm um porto seguro nesse momento. A gente também tem buscado muito apoio para atender as famílias que estão em necessidades mais gritantes. Nós fizemos um mapeamento de 200 famílias que estão nessa situação, precisando de comida. Então, a gente tem buscado um projeto com a Fundação Banco do Brasil para poder entregar cestas básicas. Compramos direto da agricultura familiar, toda a cesta básica foi comprada direto, assim, desde a laranja, da batata, de tudo, do feijão, do arroz orgânico do MST, tudo que tinha nessa cesta, que foram como Unisol, né, a gente articulou no estado, foram 1.200 cestas, aqui na nossa comunidade a gente entregou 180,
E era maravilhoso, assim, de ver as pessoas carregando aquela cesta extremamente saudável, chegavam a botar na cabeça, saíam, não conseguiam carregar, sabe, de tão bonita e tão diversificada que era. Continuamos buscando isso. Agora, nós estamos preparando para depois de amanhã uma feijoada comunitária, então buscamos, abrimos, né, para o pessoal pegar os convites de quem queria participar da feijoada, cada um deu o que pôde, então teve gente que deu R$1, teve gente que deu R$2, teve gente de fora que para apoiar deu R$100, e agora nós já fechamos as contas hoje, deu para pagar toda a feijoada e ainda vamos conseguir entregar uma trufa para acompanhar o prato, então sábado de manhã. E agora, hoje, o pessoal enlouqueceu procurando, mas não tem mais, né? A gente não tem estrutura para fazer mais do que para 400 pessoas. E o pessoal vai pegar a sua feijoada e vai levar para casa para comer junto com a família. Então, também poder fazer uma alimentação saudável, né, que chegue até as pessoas, porque é isso, nós queremos muito esse conceito, sabe, da comunidade se cuidando, passar esse espírito comunitário que fortaleça o banco, que eles sintam que o banco comunitário está aí para fortalecer os laços da comunidade. Pedro, eu me perdi no tempo, se eu já... Não, certinho, se finalizou, foi, ó, faltando 5 centésimos. Então, tá, eu queria compartilhar isso com vocês, essa alegria que a gente está desse processo que a gente tem construído e está construindo, e depois vou estar aberta para as perguntas para falar mais, tá bom? Obrigado, né? Esse excelente relato. Até emocionei aqui, fiquei todo feliz. Mas muitas coisas boas acontecendo aí. Já tem algumas perguntas no chat, né? Mas depois a gente, quando o Marcos, né, terminar a fala, a gente passa para o bloco de perguntas, né? Então, é com você, Marcos. Pode começar. Primeiro, um beijo para todo mundo, um abraço. Nelson, saudades, né? A gente sente muita saudade quando a gente vê essa reunião assim, com tantos amigos, né? E é um tema difícil para falar, né? Porque falar de pandemia não é nada fácil, né? A pandemia fez mudar todo o nosso trabalho, não só de Finanças Solidárias, né? Aqui nas Finanças Solidárias, o banco, por exemplo, a gente também passou por momentos, tivemos que fechar, aí depois a pandemia não é que foi melhorando, que a gente acredita que é coisa muito pior do que a gente imagina, porque os números não são corretos, são inconclusos, né? O nível de desinformação é muito grande. Mas, primeiro, o banco comunitário, como o Nelson falou, quando ele tem um trabalho de base, assim, é quase impossível se manter um banco sem esse trabalho. Eu acredito que todos eles passaram por muitas mudanças, né? A gente foi obrigado a agir de uma forma totalmente inesperada. Primeiro a gente fechou, depois a gente voltou a abrir com um horário parcial, com todo o cuidado, né? E, principalmente, a gente teve que voltar praticamente todo o nosso trabalho para atender a pandemia. Muitos projetos foram adaptados, né, para que eles se tornassem online. Aqui no Preventório chegamos a montar uma produtora colaborativa, um broadcast comunitário para poder colocar tudo em meio digital, entendeu? Aprendemos diversas coisas, como montar uma live, como manter o trabalho, como fazer diversas reuniões online. Só nos nossos projetos nós fazemos 3 reuniões semanais. A gente fazia todo dia reuniões, porque eram inúmeras demandas, e são inúmeras demandas ao mesmo tempo. Então, assim, a gente teve também que voltar nosso trabalho para a solidariedade. Aqui a gente se juntou ao Movimento de Economia Solidária de Niterói, especialmente também o Movimento do Rio, os laboratórios, né, de informática, sociedades, as universidades, UF, o UFRJ, para a gente criar um amplo trabalho, porque acabou que, no caso do Preventório, a gente começou a atender diversas favelas. Só para vocês terem ideia, hoje eu já rodei 5 comunidades. Foram 3 de manhã e tem mais 2 daqui a pouco. Entendeu? A gente desenvolvendo, ajudando a entregar cestas básicas que são compradas com produtos da agricultura familiar, do comércio local, uma estrutura também de captação de recursos de voluntário, uma coisa que eu nunca vi, inclusive
Foi muita engenhosidade da parte de todo mundo que participa, né, para construir um processo organizativo muito grande, diversos vertentes de trabalho. Então, assim, a pandemia deu uma sacudida, na verdade, né? Acho que a única ação que teve prejuízo foi a própria ação de finanças solidárias aqui no Banco do Preventório, porque a gente está com recursos quase R$100 mil para microcrédito, e a gente, só agora, a gente está remontando os grupos de microcrédito, que seria em janeiro. Entendeu? Só que, cara, aconteceu tudo, né? De janeiro para cá, eu até acredito, pessoas, que durante o carnaval já tínhamos pandemia de Covid, sabe? Eu acho que já tem alguns indicativos, porque o Rio foi um dos municípios, alguns dos estados que teve um indicador mais alto, que começou mais cedo, que agora, inclusive, está caindo, nessa primeira onda, né? Então, assim, acho que a Nelson, na fala dela, ela trouxe muitos aspectos da experiência de banco comunitário, né? Então, eu estou tentando trabalhar mais aqui na minha fala, dizer para vocês o que a gente fez durante a pandemia, né? Porque, assim, o nosso trabalho de circulação de moeda social, no nosso caso aqui, a gente está na transição da moeda social, que é o Prever. Vou mostrar para vocês aqui, inclusive, alguém está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Nosso Prever tem, como ela falou, né? Tem morro, tem a Casa da Princesa, que dá nome à comunidade, que é o Preventório Paulo Cândido, né? Então, a gente está na fase da transição, nós estamos operando, na verdade, com o dinheiro. Nós temos agora já os comércios cadastrados, já compramos todos os itens da cesta básica, inclusive vamos inaugurar, dia 24, o Mercadinho Solidário, né? Que foi uma metodologia que a gente conheceu de uma outra favela que a gente também assiste, né? E faz troca de experiência, que as favelas são uma rede, cara, é incrível, um conhece o outro, vai puxando, entendeu? Um amigo daqui, um presbítero dali, alguém dos povos terreiro, e assim a coisa vai. Nós temos hoje uma rede com 160 pessoas envolvidas nas ações, pessoas envolvidas, pessoas que desenvolvem ações, não estou falando dos beneficiários das ações. Beneficiários das ações que a gente vem fazendo, o Antônio Oscar, inclusive, tem acompanhado, o Márcio, a Inês, que está aqui nessa reunião, o Bruno também está aqui na reunião. É um trabalho que está impactando o movimento de economia solidária e hoje mais de 20 favelas aqui nessa região de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. Tivemos uma cesta básica que foi até Rio Bonito, gente. Então, assim, é uma coisa assim, inexplicável. Só mesmo uma grande inteligência coletiva, comunitária de favela, da economia solidária, que teria capacidade de se reinventar. Inclusive, nesse momento, eu acho que eu gostaria até de pedir a ajuda de vocês, focar mais na minha fala, que a circulação da moeda está se tornando meio eletrônico, mas a gente está casando-se uma estratégia de criação de grupos de crédito para a recuperação econômica da favela através do trabalho das mulheres, tá? Então, a gente está, né, procurando, inclusive, junto com o apoio do movimento, do Antônio, do Márcio, fazer grupos e voltar os microcréditos em grupos. Já fizemos umas 5, 6 reuniões só com mulheres, tá? E já se formou o primeiro grupo, inclusive essa semana. Porque a gente tinha uma dúvida qual era o momento para começar isso, né? Porque ainda existem diversos riscos, né? Riscos à nossa saúde, à nossa integridade. A gente trabalha aqui em favelas com tráfico, com milícia, uma série de problemas que também a gente tem que articular para entrar, entendeu? A gente não pode chegar entrando no peito e na raça aqui na região metropolitana do Rio, tá? Tem que ter todo esse diálogo, né? Então, assim, mesmo a gente que está fazendo solidariedade, vejam só, entendeu? Porque, infelizmente, alguns políticos, algumas ONGs também fizeram muitas coisas erradas e a comunidade fica meio assustada, né? Então, a gente, nesse momento, a nossa ideia é criar 10 grupos de crédito para mulheres, créditos rotativos, através do aplicativo do Dinheiro. Nelson, a gente juntou aqui um grupo de pessoas que só cuida desse estudo do Dinheiro, vendo as facilidades, as dificuldades, a plataforma passa por uma mudança, e nisso, inclusive, acabou sendo envolvido o Pedro e a Josinete, né? Porque
Os bancos novos, no nosso caso, né, que a gente já está, a gente está velhinho. Então, assim, a gente tem o Joaquim falou que tem os avós e tem o avô, né? Não, tataravô, avô e mãe. Aí a gente está nessa fase da digitalização, né? Então, assim, o Banco Preventório está fazendo esse esforço de criar esses 10 grupos, né? E esses grupos podem ser em qualquer uma dessas comunidades, podem ser mulheres ligadas ao fórum, entendeu? Faltam, às vezes, braços, porque pela pressa das ações, não que a gente não queira fazer e não consiga fazer, a gente, na verdade, realmente tem avançado a passos largos, né? Do ponto de vista da organização comunitária, né, das coisas. Então, assim, o que eu acredito? Eu acredito, primeiro, que um debate que eu tenho feito um pouco mais juntando a nossa galera que ia às universidades, é que é necessário um esforço de recuperação econômica, porque eu tenho quase certeza, eu ia falar certeza, eu vou falar quase, só para não ser chato, que não vai haver nenhuma política de recuperação econômica para as favelas e comunidades. Vai ter política para classe média, para classe alta, para micro, pequena empresa, para grande empresa, porque eu estou vendo isso acontecer em algumas cidades, entendeu? Inclusive na minha cidade, mas quando a gente fala das pessoas da favela que ainda estão passando fome, nós estamos inaugurando o mercado solidário agora, dia 24 de agosto, ou seja, enquanto muitas pessoas estão achando que é hora de parar, ou já pararam de fazer ações de solidariedade, nós estamos começando uma nova ação, entendeu? Porque a gente entende que não vai haver esse trabalho, entendeu? De recuperação econômica, de investimento na economia, de apoio ao trabalhador da favela, entendeu? Então, esse trabalho é um trabalho lento, gradual e potente, né? Então, a gente tem aí o nanocrédito, que a gente chamou, que são pequenos créditos, né, em rotativos semanais, que a gente está fazendo, tem uma tabelinha, inclusive, em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, voltado para mulheres. A gente debateu, chegamos à conclusão, o foco tem que ser a mulher, entendeu? E das ações que eu não falei, que são inúmeros projetos, aqui a gente trabalha em projetos separados, inclusive temos um projeto avançando também muito rapidamente com o Antônio Oscar, que é a Moeda Verde, né? O Antônio Oscar não é fácil, nosso amigo que está aqui na live. Ele está aqui, estou falando para ele. Então, a gente está avançando em outras ações, né? E, por um outro lado, a gente, quem estava mais organizado, como é o pessoal da Unisol, que eu sou apaixonado por eles, houve muitos recursos de editais para as organizações. Nesse momento, a gente escreve editais 2, 3 por mês, entendeu? Porque, por incrível que pareça, gerou algumas oportunidades de editais com mais facilidades de escrita, menos burocracia, até para prestação de contas, né? Então, assim, eu acho que as organizações, os bancos comunitários e outras organizações comunitárias que estavam muito inteiradas nas suas favelas, comunidades, conseguiram dar a sua resposta. Quem não conseguiu foi o governo federal, foi o governo Bolsonaro, o governo Witzel. Esses não conseguiram, não pagaram, não cumpriram com palavras, entendeu? O povo já está ciente, né? Então, assim, eu acho que uma reunião dessa é uma reunião de troca de conhecimento, de tecnologia, então eu vou esperar mais perguntas, né? Porque, assim, a gente aqui, o Banco do Preventório, é uma realidade diferente, uma favela com 12 mil moradores, uma das maiores de Niterói, com problemas de violência, um comércio local grande, né? Que precisa de um impacto de ação comunitária muito permanente. Hoje a gente está com atividade todos os dias. O banco está abrindo 3 dias, mas a gente estar na comunidade trabalha, na verdade, quase de segunda a segunda, porque a gente tem a sede do banco e tem o escritório de trabalho. Então, quando o banco não está aberto, outras ações estão acontecendo, né? Mas, assim, nesse momento, o nosso foco é atuar em projetos que estejam gerando ou renda ou impactando na recuperação econômica da favela, sabe? São esses 2 eixos. Porque aí você pega, por exemplo, o caso do Antônio, que está trabalhando com a gente na Moeda Verde.
a moeda verde seria uma ação que vai gerar renda com o lixo. Então, não deixa de ser recuperação econômica, porque a renda das pessoas foram impactadas. Quem ganhava um salário mínimo, hoje ganha menos que um salário mínimo. Quem ganhava 2, ganha 1. E não tem estudo sobre isso. O estudo que tem é esse aqui, o nosso estudo da experimentação, do que nós estamos vendo. Até porque não temos recursos, nunca tivemos recursos para estudar bem as favelas. Aí eu falo nessa condição agora também de estudante, de doutorado, entendeu? É muito difícil. Os grandes bancos, as grandes empresas, né? Tem investimento para pesquisa. Os jovens fizeram algumas perguntas aqui que vão ficar para depois. Cada projeto nosso aqui tem as características. Nesse momento, por exemplo, está tendo uma live aqui cultural do movimento funk da antiga. E ontem teve a live cultural do movimento funk atual, ou seja, então tem muitos jovens envolvidos. Então isso depende muito das ações. Nesse momento a gente está com muitas pessoas trabalhando aqui, muitos voluntários, muitos jovens de diversas, inclusive de outras comunidades. Então, assim, para não ser extenso, eu prefiro trabalhar também aqui algumas respostas, né? E desculpe se eventualmente eu tiver que sair rapidamente, porque eu tenho que dar um suporte aqui também à live do movimento cultural que está acontecendo aqui nesse momento. É isso, Marcos? Tá, beleza. Não, obrigado também, sabe as palavras aí, né, de um pessoal que está atuando na ponta. Isso é muito importante. Então a gente vai partir para as perguntas, né? Então, tem algumas no YouTube eu tô olhando aqui, acho que não tem nenhuma pergunta, né? Não sei se vai surgir, né? Só as parabenizações, né? A minha irmã, a Joyce, né, falou um belo trabalho aí, importante da Nelsa, né? Marta Vitória de Pernambuco também parabeniza os companheiros, pois esse é um tema muito importante para a vida de todas as pessoas. E aqui, né, pelo chat do Meet, a gente tem algumas perguntas, né? Então, a Nete, né, pergunta, né, para a Nelsa, como vocês conseguiram apoiar, como conseguiram apoio para criar um montante em reais, né, um lastro, e criar o banco, né, a princípio, como que foi feito esse fundo para o banco, né? O Antônio Vieira pergunta, né, Nelson, parabéns por toda a luta. Pergunta é como que o banco se sustenta, né, qual o grau de profissionalização do banco, né? A Nete também pergunta sobre essa questão da atuação dos jovens, né, no Banco da Justa Troca. A Vânia, né, que é minha mãe, está participando também, né? Queria saber um pouco mais como é que funciona essas moedas sociais, né? A Anete pergunta para o Marcos também, né? Essa questão, quantas pessoas, né, são do Banco do Preventório, e no pós-pandemia também, como que é planejada a continuação dessas ações, né? Então, que são inúmeras ações aí pelo relato do Marcos, né? E também essa questão dos jovens, da participação dos jovens, também na gestão do banco, né? Não só, né, a partir das ações, mas também por parte da gestão do banco. Tá? Também o Antônio pergunta, né, Marcos, como viabilizar a moeda digital sem enfrentar a dificuldade do acesso à internet, né? Então, essa questão do acesso não só à internet, mas também, né, aos aparelhos, enfim, que os jovens, enfim, a classe mais vulnerável ainda tem dificuldade em acessar esse tipo de equipamento, né? E a Érica também pergunta ao Marcos, né? Marcos, julgando que seja de Niterói, conheça algum coletivo ou trabalho de ação comunitária na região de Santa Rosa, favelas em torno de Mário Viana? Gostaria de tomar mais conhecimento. Tenho algumas ideias e gostaria de amadurecê-las com quem já tem alguma experiência. Grato, Érica. Eu vou abrir também, né, para eu só não ficar falando que eu não gosto, e aí uma ou duas pessoas aí gostaria também de fazer uma pergunta direta aí para o Marcos ou para Nelson. Todo mundo quieto hoje. O Abegão perguntou, né? Também gostaria mais de saber sobre a moeda verde que está sendo, né, pensada no preventório. Se ninguém quiser perguntar, então segue, né? Aí passar então para Nelson, né?
Então, vamos começar pela primeira pergunta que foi colocada, é como é que a gente conseguiu o lastro, né? Eu acho que eu me aprofundei muito nos outros bancos, mas talvez esse seja um dos primeiros desafios, né? Porque é isso, vai começar a moeda, tá, mas a moeda só pode ter em moeda o que tu tiver de lastro, o que tu tiver em reais, né? Para poder dar a garantia. A gente, por isso que o banco, geralmente, ele não surge do nada, né? O banco, ele surge de um processo de ação. O Marcos colocou aí o trabalho todo que tem, né, no entorno, e aí o banco, ele vem para complementar isso, ele vem como para fazer um encontro e fortalecer. Por isso que o banco, ele tem esse... não consigo imaginar, sabe, ele acontecer fora de um contexto de economia solidária também. E a gente tinha uma relação já antes, né, pela construção toda da Justa Trama, com o trabalho também da Unisol, né, uma relação com o pessoal da Itália e da Espanha. Quando nós pensamos o banco, foram os primeiros, sabe, que falaram assim, não, vamos por esse caminho e nós vamos dar um aporte. Aí, primeiro, a gente conseguiu 10 mil reais da Espanha, depois a gente conseguiu 10 mil reais da Itália, e aí começamos a tocar e ver que, de fato, tinha condições. Eu quero contar uma coisa para vocês que vocês não fazem ideia. Sabe qual é que foi a nossa maior dificuldade? Não foi de buscar os recursos para ter esse lastro. Nossa maior dificuldade foi abrir uma conta na Caixa Econômica Federal. Nós fomos, primeiro foram em 2 para abrir a conta, o gerente disse que não ia abrir a conta para a gente, depois foram em 3, depois fomos em 4, e por último fomos em 5, e ele disse que ninguém obrigaria ele a abrir uma conta para uma associação, que é, né, a mantenedora do banco é uma associação de uma vila. Ele disse que ele tem liberdade para escolher quem que ele quer que abra conta no banco. Eu nunca vi nada tão ofensivo. E, inclusive, a gente fez todo aquele argumento. Pensa, olha, do outro lado tem o Bradesco, e disse, olha, se a gente fosse ali, com certeza estaria abrindo. Agora, esse aqui é um banco público, a gente não está conseguindo abrir a conta aqui num banco público. Nós tivemos que abrir a conta no centro da cidade, na Caixa Econômica, porque a gente queria estar integrado, né, já que a rede dos bancos tem uma afinidade construída para que as contas sejam na Caixa Econômica Federal. Vocês não fazem ideia, assim, não fazem ideia o que foi para nós abrir a conta. Então, o nosso laço, ele se deu exatamente pelos apoios que a gente foi conseguindo, depois fomos buscando também apoios locais, de apoiadores, né? Hoje, como é que ele se sustenta? Não posso dizer que ele se sustenta com 1% de empréstimos, porque ele não consegue sustentar isso. Então, de fato, ainda a gente busca apoios, né, para poder fazer a sustentação. Mas a gente conseguiu um projeto bem legal, assim, que nos dá esse fôlego, que foi com uma entidade italiana, que sustenta, né, esses 2 agentes que fazem um trabalho dentro da comunidade. E ele é muito encantador, né, gente? O processo do banco, eu acho que é isso que o Marcos também falou, né? Ele é muito encantador no sentido de tu conseguir sensibilizar, sabe, para vir apoio de outros lugares. Agora eu vou fazer um parênteses que talvez não agrade a todos, mas esses dias eu fiz umas lives com o pessoal ligado à pastoral operária, mais ligados à igreja, né? E estavam falando muito sobre a economia de Francisco, e eu fui tentar acompanhar mais o que era a postura de Clara, né? Que eu sei que ela teve toda nessa construção de São Francisco de Assis. E a Clara, ela dizia muito que a gente tem uma missão de ser pontes. Só que a pontes que ela falava é de fazer com que o dinheiro que está lá concentrado, trazer ele para cá, para esses que mais precisam. Então, eu acho que também o banco tem esse papel, sabe? Da gente buscar da onde tem e trazer para cá, porque aqui a gente vai democratizar esse recurso, que é o papel do banco, né? É promover a democratização do dinheiro, que na verdade se transforma, essa riqueza se transforma numa moeda, né? Então, é essa busca também que a gente tem, e a gente sente, a gente gostaria de ter mais presença dos jovens, por isso que a gente aposta muito do ponto de vista da cultura, sabe? A gente sonha que um dia, esse trabalho no teatro, fazer o que eu vi tanto fazer vocês lá no Rio, né? É o teatro fazendo, daqui a pouco é as apresentações de teatro, que geram também que as pessoas possam viver dessa cultura, que aqui ela é menos presente do que é ali com vocês, né?
Mas como que a gente promove isso das pessoas desenvolverem os seus talentos e poder viver do seu talento, sabe? Viver da música, viver do teatro. Então, é o caminho por onde a gente está encontrando de poder trazer a juventude das diversas idades, né, adolescentes, a estarem mais presentes no banco. Queria dizer também que por que eu acho que isso que o Marcos fala, que realmente não dá para esperar nada do governo Bolsonaro, nós também aqui não esperamos nada do governo do Estado e nem da cidade, que foi um desastre, né? Mas acho que este momento, a gente pautar a questão dos bancos comunitários é algo muito importante e a gente não tem que deixar de fazer, sabe? Eu tenho participado de várias dessas lives com candidatos a prefeito, candidatos a vereadores. Esse é um caminho legal, sabe? Imagina numa cidade. Eu acho que no formato que tem Maricá, de poder ser pelo banco comunitário, sabe? Passar o recurso que chegue nos programas sociais, mas que também ele possa ser algo que articule e fomente. Puxa, eu sonho, sabe, da gente ter muitos. Nós somos o primeiro banco aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente sonha de ter bancos, podia ter em todos os bairros, porque ele faz a diferença, né? Ele promove desenvolvimento, ele cria a verdadeira solidariedade, que é o papel de um banco que se materializa por uma moeda, né? Mas é criar isso, sabe? É isso da gente. Agora é buscar cestas, mas não é só levar comida porque as pessoas estão com fome. É quando a gente pega e compra essas comidas do mercado local, ou quando a gente busca direto da agricultura familiar, além de poder trazer um produto, sabe, da mesa das pessoas, que ele seja orgânico, a gente também está centralizando a economia, a gente está trazendo isso direto do agricultor familiar para as pessoas consumirem um produto orgânico. Então, o banco, eu acho que é algo que não tem que estar fora da pauta, ele tem que vir mais que nunca. Se a gente acha que nesse momento, junto com os prefeitos, a gente pode fazer alguma agenda, é a agenda de economia solidária, é os bancos comunitários, é desenvolvimento através dos coletivos de economia solidária, é radicalizar na democracia, implantar processos de orçamento participativo para discutir para onde que está indo esse recurso público. Não é isso, né? O Pedro, o Marcos estava falando aqui. Não é possível a gente ser indiferente a eles não se preocuparem com as vilas e bairros. Não, a gente tem que pautar eles, porque tem que se preocupar com as vilas e bairros. Afinal de contas, nós somos os grandes geradores de impostos que sustentam todas as políticas públicas que estão aí, né? Só para contribuir. Quero fazer Obrigado, uma pergunta. Nessa. Ô, Marilda, que bom, pode fazer. Eu perguntar para a Nelson se eles tiveram alguma ajuda de algum economista, ou era eles mesmos. Não, Marilda. Sabe o que é legal? É porque o banco comunitário, a gente se apropria, sabe? E eu não estou te falando assim, foi importante ter a Universidade Federal junto no primeiro momento, porque a gente não conhecia o que era. Mas assim, olha, gente, é isso, somos nós, sabe? É as costureiras, é o artesão, é o pessoal aqui da vila, é a gente que toma conta desse negócio. E a gente desmistifica essa coisa toda, sabe, Marilda? Porque geralmente parece que a gente precisa de um especialista com a gente. Não, a gente pode trazer esse conhecimento para cá e a gente se apropriar desse conhecimento e a gente pode, sabe, fazer isso. Cada um de nós com as suas facilidades. Quem sabe lidar melhor com a questão do controle financeiro, está ali no controle financeiro. Quem sabe lidar mais na questão da publicidade, vai estar aí cuidando mais da publicidade. Quem é mais legal na relação com a comunidade, vamos lá, vamos caminhar na vila para fazer os contatos, para encantar as pessoas, sabe? Cada um de nós, com as qualidades que a gente tem, com os dons que a gente tem, poder desenvolver. E isso é muito legal, sabe? Porque ele tem uma metodologia boa da gente trabalhar. E eu acho assim que esse conhecimento, essa seriedade que a gente tem de tocar o dia a dia, é o que tem de mais importante, Marilda, porque, olha, de especialistas, esse Brasil está cheio e olha o que eles estão fazendo com esse país. Então, a gente trazer isso para cá, nós somos capazes de tocar, sabe? Nós somos capazes de tocar e se apropriar disso. E isso é muito bom. Isso. Eu sou de economia solidária, né? Então, eu gosto muito dessa troca também, né? E quando vocês emprestam dinheiro para as pessoas, tem algumas porcentagens, não? Para devolver quando devolve? Não. Bom. Marilda, quando a gente faz o empréstimo, elas devolvem todo o recurso. Elas podem optar em quantas vezes elas vão fazer isso. Elas podem fazer em muitas vezes. Então, a gente não tem um limite do tanto de vezes, mas o recurso, ele volta todo.
E não existe assim, então esse aqui ele tem um problema com a Serasa, tem um problema com um empréstimo. Não, a gente está trabalhando o laço maior do banco dar certo é o laço de confiança. E as pessoas diziam muito, imagina se esse negócio vai dar certo, emprestam assim, lógico que as pessoas assinam um contrato, a gente faz todo um processo, sabe? A gente vai na casa da pessoa para ver se os vizinhos recomendam que ele é uma pessoa para emprestar, então tem testemunhas que assinam, mas é lógico que se ele disser eu não vou pagar, a gente está ferrado, entendeu? Então, é construir laços de confiança, é resgatar isso, sabe? Quando ninguém acredita em você, vem o banco e diz assim, olha, eu acredito em você, vamos lá, vamos estar junto. E aí, essa construção, sabe, desse coletivo que ela é importante. Então, o banco, eu sempre falo para o Joaquim, eu acho que ele não devia ter esse nome, eu acho que a gente devia ter dito um outro nome. É tão interessante, gente, porque agora, esses dias, a gente selecionou as famílias, e aí a gente foi mandando mensagem, ligava, dizia, olha, a gente conseguiu a cesta básica que você se inscreveu, vem, ligava e dizia assim, aqui é do Banco Comunitário, e às vezes não conseguia terminar porque o pessoal batia o telefone, porque achava que era de novo o banco cobrando, então acho que a gente devia ter trocado isso, mas tudo bem, vamos lá, é os bancos comunitários com esse perfil de cuidar da comunidade. Por isso que eu acho também que é legal quando o banco, ele não tem uma geografia muito grande, vamos fazer um banco a nível de cidade, não sei como é que é isso, sabe, cuidar de uma cidade como um todo, agora, cuidar da vila onde a gente está, ou do bairro, que tu conhece pelo nome, as pessoas, é algo maravilhoso, sabe, quando você chega na casa e chama pelo nome, então, essa apropriação, e por isso que eu acho que deviam existir muitos bancos comunitários, um em cada vila, em cada favela, sabe, em cada comunidade, e o nosso papel agora, Pedro, como aqui a gente conseguiu atender, a gente já está indo para a vila do lado. Então, todo esse processo, assim, a gente está se aproximando do clube de mães, que está lá, da associação, alcançamos máscaras e sabão para eles fazerem esse trabalho na comunidade. Então, quando a gente vai começando a cuidar dos nossos, a gente também começa a se deslocar e cuidar daqueles que estão ao lado da gente. Verdade. Muito bom. Esses laços de confiança, né? Eu adoro essa palavra de resgatar mesmo, porque eu acho que isso é intrínseco, né, do ser humano, né? A gente esquece, a sociedade faz a gente esquecer, mas esses valores estão nas pessoas, precisa de resgatar mesmo. Aí eu queria ver se o Marcos está por aí, né? Se ele queria também responder algumas perguntas, complementar, e depois a gente abre aí para, né, as considerações, quem quiser falar. Beleza, eu vou abrir aqui o áudio, né? Estou lendo aqui a pergunta aqui no chat, tá, gente? Josinete me mandou pergunta. Josinete, para de mandar pergunta difícil, Josinete. Vocês são quantos no banco do preventório, né? Bem, na pandemia, nossa equipe, em vez de diminuir, cresceu, né? Porque a gente montou uma rede de voluntários, né? Poderia dizer que hoje tem mais ou menos umas 10 pessoas, assim, cotidianamente, né? A pandemia fez crescer, assim, a equipe, né? Porque ela juntou gente, ela separou o joio do trigo, como a gente fala na Bíblia, né? Então, assim, hoje aqui com o Bruno, só nesse momento tá eu, Bruno, Vince, Fabiola, Marcelo, Cris, Lucas, muita gente. É muita gente. A diretoria antiga que coordena o banco é Osana e Sônia, né? Sônia pediu licença porque ela é grupo de risco, né? Que é a presidente do banco, que é a nossa mais antiga. A outra presidente, que era a Graça, que alguns de vocês conheceram, faleceu, né? Inclusive, ela é grupo de risco, ela não faleceu na pandemia, mas se tivesse na pandemia, ela era muito de risco, inclusive. A gente está fazendo ações pós-pandemia, sabe? Porque eu até nem gosto muito desse termo, porque a gente aprendi com o líder comunitário da Colômbia que a pandemia sempre teve na comunidade. Então, como ele fala isso, eu peguei dele lá, a gente conversando, e a gente fez uma reunião internacional dos líderes comunitários. Então,
Nossa ação já é sempre pós-pandemia, porque não é pós-pandemia, a pandemia que sempre acontece, né? Hoje mesmo teve um vazamento de esgoto terrível aqui, nós fizemos uma filmagem para provar que o problema de esgoto é grave, que a Águas de Niterói, Águas de Niterói, que cuida da água da cidade, diz que Niterói não tem problema de esgoto, né? Então, assim, tem mais algumas perguntas aqui no chat, estou procurando aqui. Como se dá a participação dos jovens, não é isso? Da favela na gestão do banco. Hoje tem mais jovens na gestão do banco do que pessoas de mais idade. A gente sempre teve jovens, né? Mas agora tem mais. A média da equipe com as ações com juventude e durante a pandemia, a média da equipe a média de idade foi diminuindo. Entendeu? Então, por exemplo, você tem 20, 24 anos. Bruno, quantos anos tem? 27, está aqui comigo na live, me dando uma força aqui. Angel, 21. Lucas, de 18, 19. Gleison tem uns 23, 24. Aí tem os mais antigos, que aí é a Osana, que tem 50. A Sônia, que já é aposentada. Eu não vou falar minha idade, não. Não vou falar. Krishna. Cris disfarça, mas ela tem quase os 40, cara. Passou formal. A equipe está diminuindo, e eles estão assumindo os pós-gestão, tá? É um processo geracional aqui, entendeu? Porque, assim, alguns deles coordenam áreas específicas, né? Comunicação, parte de cultura totalmente coordenada pelos jovens, entendeu? Então, assim, e a gente está investindo muito, a gente virou ponto de cultura, a gente está com recurso para fazer o Festival de Favela, mas não pode fazer por causa da pandemia, entendeu? Aí estamos em dúvida se adaptamos para a internet, ou se esperamos passar, entendeu? A Érica falou da galera da Mário Viana, o pessoal tem um trabalho consistente lá, inclusive tem uma pessoa de lá que está trabalhando com a gente aqui, que é o Lucas. Ali é o Favela Arte. A gente faz coisas parecidas, a gente faz sarau, faz lives culturais aqui, por exemplo, tem no mínimo 3 por semana. Por semana. Nesse momento está tendo uma live, tem 150 pessoas acompanhando. Que é a live Funk da Antiga, transmitida pela página Funk da Antiga, que é uma das maiores páginas de funk da Antiga. Né? A questão da moeda verde, eu acho que o Antônio Oscar pode comentar, não sei como é que está aqui a dinâmica, mas a ideia é cruzar, basicamente, a moeda social com o lastro em resíduo. Acabamos de conseguir um terreno aqui no Preventório para fazer um galpão, também fruto de articulação durante a pandemia. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Política integral de renda básica com bancos comunitários. Seria um sucesso, né? Porque, assim, eu lembro da Unisol, falando, eu garotinho, numa reunião lá a nível nacional, a Unisol defendendo que os programas públicos de transferência de renda que já existiam, né? Que são muitos, inclusive, benefícios de aposentadoria, INSS, seguros, fossem pagos pelos bancos comunitários e outras experiências de finanças solidárias, né? Isso seria muito, muito significativo, mas a gente tem um problema que é a concentração de bancos, né, no Brasil, né? E havia uma política contra isso. Agora a direita assumiu a pauta dizendo que renda básica é importante, né? A direita agora quer dizer que renda básica é tudo legal, que eles sempre foram a favor. Tudo mentira, tudo mentira. Eles eram contra. Eu lembro. Tudo mentira. Então, agora, a questão é a seguinte, se a gente pudesse passar os programas públicos por dentro da estrutura dos bancos comunitários como a poupança, e pelas instituições de finanças solidárias, né, isso daria uma força para essas instituições, um poder local, né, muito forte. Eu acho que o Banco Central não topa isso, né? Não topa. Então, assim, ele é o nosso adversário, né? Nosso inimigo, inclusive. Ele não topa isso, mas isso seria um grande sucesso, porque isso manteria a riqueza no território, né? Eu acho que não tem perigo é muito difícil a pessoa
fazer a falsificação de moedas. Primeiro que elas têm vários elementos de segurança que a Nelson já explicou. Inclusive, a gente tem marca d'água e tem tipo um material interno prateado, né? E como a circulação é local, é muito difícil a pessoa fazer uma falsificação de dinheiro local. É melhor ela fazer a falsificação de real, né? Que ela vai poder usar em qualquer lugar, né? Inclusive, fica mais fácil descobrir quem falsificou, né? Eu acho que só tinha essas duas perguntas para mim, Pedro. Tem mais alguma que eu não vi? Deixa eu ver Tem aqui, ó. Então, eu acho que o que tem mais legal no Favela Arte é o seguinte. Primeiro, é a relação que eles têm na favela. Eles fazem o sarau cultural há muito tempo, com muita liberdade. Porém, eles conseguem fazer na favela lá, porque quem conhece o Mário Viana, vereador aqui de Niterói, a favela uma das mais violentas de Niterói. É tão violenta que os caras fazem baile funk, rap, ninguém se mete em nada, porque a polícia já, já falou assim, não adianta fazer operação ali, entendeu? Isso, por outro lado, virou uma potência cultural, porque qual é o nosso problema aqui? Pô, se eu quero fazer uma parada grande de musical, cultural aqui na favela, eu vou tomar um monte de tiro, e não é dos bandidos, é da polícia. Porque, inclusive, eu já tive audiência, já apanhei da polícia, aqui já fui preso, entendeu? E é absurdo a polícia autorizar os eventos em favela. É assim que funciona, cara. É a polícia que autoriza evento na favela. Fizeram uma manifestação contra Bolsonaro aqui, vocês podem ver pelos vídeos. A primeira de Niterói foi aqui no Morro do Preventório. Cara, a galera do morro não desceu. Chegamos aqui embaixo, antes da manifestação, tinha mais de 100 policiais. E a gente fazendo uma manifestação pacífica com 60 pessoas. E a comunidade não desceu, ficou todo mundo com medo. Então, assim, eu acho muito legal que lá no Favela Arte, eu visito eles, já fui em vários eventos deles, inclusive tem um deles que está fazendo um trabalho conjunto com a gente aqui, que é o Lucas, que eles são um coletivo de jovens, são muitos, inclusive. Que lá eles conseguem fazer o que eles querem na favela, porque a favela realmente está extremamente abandonada, porque foi considerado o lugar mais perigoso de Niterói. Então, o lugar onde é mais perigoso, as regras são outras, entendeu? Então, os caras têm um fechamento com o tráfico autoriza os eventos culturais e a polícia não entra. Acho que até porque já está tudo combinado que ali é um lugar que pode fazer o que quiser, entendeu? E a gente fala isso abertamente aqui, fala para eles, fala para a polícia, entendeu? Então, assim, só que isso gerou um potencial cultural, né? Porque a favela tem uma expressão cultural muito forte, tem muito artista. Aqui, vinculado a gente, tem mais de 30 artistas. Artistas mesmo, que tem produção, que tem música gravada, que faz live, entendeu? Eu falo vários nomes aqui, inclusive a gente tem um grupo separado, tipo assim, é o GT de Cultura, entendeu? Tem a galera, eles fazem... Gente, eles aprontam, eles pitam e botam. Tanto é que amanhã eu sou candidato ao Conselho de Cultura, porque isso é uma articulação local. Inclusive, eu conto com apoio para vocês divulgarem nas suas redes. Pode votar qualquer cidadão de Niterói ou de outro município que comprove vínculo com Niterói, estude ou trabalhe em Niterói. Entendeu? Então, a galera falou, não, tem que ter uma representação lá, porque a gente não consegue tirar quase nenhum real para a cultura de favela e periferia, entendeu? A cultura toda quase gasta. Vou te passar meu e-mail, Érica, aí você me passa o meu zap aqui, aí a gente te bota em contato com a galera do Favela e Arte, tá? Então, assim, por isso que a gente fez essa estratégia comunitária, botando a economia solidária para dentro. Então, acho que eu falei muito, mas acho que eu respondi. Não, que isso, Marcos. Tá falando bem. Então, agora eu vou abrir, né? Vou deixar aberto aí para quem quiser complementar. Antônio também, né? Que o Marcos falou que você podia explicar melhor sobre o projeto das moedas verdes, né? Que vocês estão desenvolvendo aí. Mas o microfone fica aberto aí para todos. Mas antes eu queria também complementar, né? Aproveitar, né, o gancho. A gente vem falando dessa questão das finanças solidárias aqui em Volta Redonda, né? Pela Rede Entre Nós tem essa questão da juventude, né, pautada.
E aí, pela JOC, a gente aproveitou esse período de pandemia também, né? Assim, os trabalhos aqui a gente não para, né? Pela incubadora, pela JOC, de criar um curso de formação em economia solidária para jovens, né? E aqui tinha até alguns, mas alguns saíram, mas estou vendo aqui a Sofia ainda resistindo. E aí a gente fez esse curso, e era um curso assim mais para introduzir temáticas, também com trocas de experiências, né? Conversar com outras pessoas e tal. E surgiu a temática de finanças, e o pessoal, né, os jovens, falou, vamos fazer um grupo de trocas, né? E a ideia deles, isso a gente nem tinha planejado. E aí foi muito legal, né? Porque a gente criou assim o que cada um podia dar entre saberes, entre produtos e serviços, né? Focando mais nos saberes por conta do contato, né? Mas os produtos e serviços estavam ali na possibilidade. Então trocaram receita de bolo, aí a pessoa fez o bolo, depois mostrou pra gente como é que ficou, receita de pão, trocou e-book de livro, né? Trocou conversa, bate-papo, né? Você conversar com alguém. Então, isso resgata, né, essa questão dos laços, mesmo a questão da distância, porque aqui em Volta Redonda, pelo até onde eu sei, a gente nunca focou tanto nessas experiências de finanças solidárias, né? Mas acaba que esse momento faz isso visibilizar mais, né? Essa importância das moedas sociais, dos bancos comunitários, né? E não bancos só da questão de dar o dinheiro, né? Mas de fomentar a cultura, fomentar a arte, fomentar outras experiências, né? Não necessariamente relacionadas à monetização, né, das coisas. Isso é muito interessante, o papel dos bancos comunitários nesse momento, né? Não sei se Sofia, você quer falar um pouco sobre essa experiência sua aí das trocas? Mas ela vai falar. Boa noite a todos. Sou Sofia, como o Pedro disse aí. Então, em relação à minha experiência, eu me achei bem confortável, porque eu querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo e também sou uma pessoa muito tímida, eu pude conversar, né? Eu pude ter aquela interação que pessoalmente eu não costumo ter. Mas pretendo ainda fazer receitas, porque não deu tempo essa semana. Mas até o momento a experiência está sendo ótima. Time danado, fala pra caramba. Então, eu queria só completar. Pedro, assim não. Uhum. Terminou, Sofia? Pode falar, Nete. Você terminou? Sim. Eu lembro de Sofia no curso, nós que somos adultos, né, que fomos da JOC aqui em Volta Redonda, Hélio, meu esposo, a gente acompanha aqui esse grupo de jovens da JOC que se formou, né? E aí, a Sofia, no início, ou melhor, no dia da avaliação, que foi terça-feira, dia 11, ela disse, eu quase não falava, eu sou muito tímida, mas a Sofia trouxe tantas experiências dentro do curso que ela deixou a gente a pensar, por isso que eu perguntei tanto a Nelsa e a Marcos sobre a questão da juventude, porque cada jovem que participou, foram 10, eles trouxeram a sua experiência do lugar onde eles vivem. Mesmo dentro da pandemia, eles trouxeram dizendo, a gente estava triste, a gente estava angustiado, a gente não está tendo aula, a maioria deles estudam, inclusive a Sofia, no IFRJ, que é o Instituto Federal de Educação aqui de Pinheiral, e não está tendo aula, né? Até agora, nem online eles estão tendo aula. E tem outra jovem que está escutando aqui, que é a Isabela, que também é da JOC, só que ela está no YouTube, por isso que ela não está aparecendo aqui no chat. A Isabela, ela mora no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, o primeiro aqui de Volta Redonda, chama-se H1. E a Isabela também é uma jovem que está percebendo, a partir do curso, as potencialidades que tem dentro do lugar onde ela mora, a importância do jovem, de poder dialogar, de poder conversar, de poder entender que existe outra forma de se organizar, que é a economia solidária, né? E nós estamos acompanhando, a partir do curso, eles pensaram a continuidade como grupo de trocas, e saiu dentro do grupo de trocas um grupo de estudo de francês, que o Hélio domina a língua francesa, se dispôs a trabalhar um método dentro do método da JOC, como fazer aula de francês online. Então, ouvir Nelsa e ouvir Marcos, né, é muito interessante, porque vocês estão dentro das comunidades.
E esses jovens escutarem vocês é perceber, e todos nós que estamos aqui, é perceber que existem muitas maneiras da gente se encontrar. Né? Quando a Nelsa fala da relação de confiança, de ter uma moeda de papel para estabelecer relações de confiança, é a mesma coisa que os jovens falaram para nós quando finalizaram o curso. Pessoas que nunca se viram pessoalmente, agora se conhecem, e a gente vai continuar acompanhando e vai continuar apoiando para que eles possam se organizar, e quem sabe a gente possa logo, logo fazer um encontro de economia solidária que vocês possam vir, Marcos, Nelsa, e eles conhecerem vocês. Tem uma pessoa aqui que está com o nome de desconhecido, a gente tem tido até bastante cuidado, né, porque de vez em quando, ontem teve uma roda online que teve um problema aqui em Volta Redonda. O desconhecido aqui é o nosso amigo Vieira, que também foi da JOC de São Luís do Maranhão, e está aqui com a gente. Ele já mandou várias mensagens, perguntas para a Nelsa, eu acho que para o Marcos também. Então, só para dizer que ninguém aqui é desconhecido. Todos nós, de alguma maneira, temos um ponto em comum. E esse ponto em comum é a economia solidária. É isso. Obrigado, Nete. E aí, gente, mais alguém? Não vou fazer que nem os jovens, que eu ficava chamando um por um, assim, Antônio, os caras. Tá, então já vou atender a convocação já. Então, é só para falar um pouquinho, né, do projeto Moeda Verde, né, que, na verdade, é um conceito, quer dizer, bastante simples, né, que fala que o resíduo, né, ele é um bem, né, ele tem um valor, né, e o que a gente precisa, então, é fazer com que ele, de alguma forma, possa retornar, né, para o processo produtivo, né, quer dizer, dentro do conceito que a gente fala de economia circular, né, quer dizer, ou seja, aquela matéria-prima aquela embalagem que eu descartei, na medida que ela seja coletada seletivamente, classificada, separada, ela pode retornar para a indústria, e isso, então, traz uma série de benefícios, né? O primeiro, o benefício ambiental, porque vai impedir que esse material vá parar nos lixões, ou nos aterros sanitários, ou mesmo nas usinas de incineração. Traz um benefício econômico, que, na realidade, isso gera oportunidade de trabalho e renda, né? E nessa cadeia, né, os principais atores são os catadores, né, que são o público da economia solidária, que a gente precisa ter o compromisso, de alguma forma, de fortalecer e fazer reconhecer esse tipo de atividade, né? E, nesse sentido, é importante lembrar, né, quer dizer, que Volta Redonda, né, quer dizer, é o município do estado do Rio de Janeiro, onde a prefeitura contrata as cooperativas para fazer essa prestação de serviço, o que é um avanço importante, né? E do ponto de vista social, na medida em que cria essa oportunidade não apenas para os catadores, mas para qualquer pessoa da comunidade, né? E aí o que acontece? Então, quando você vive numa comunidade muito pobre, né, onde existe a ausência de serviços públicos, de uma maneira geral, um dos grandes problemas é o lixo, né? Porque eu não tenho coleta seletiva, porque o caminhão da companhia, da prefeitura, não tem acesso, etc. E tal, né? Então, na realidade, o que a gente está procurando é apenas chamar a atenção de que este resíduo, né, na medida em que está sendo descartado de forma inadequada, não só degrada a vida da comunidade, como também deixa de gerar riqueza, né? E o que a gente está fazendo, mais uma vez, no preventório, né, quer dizer, é fazer com que essa moeda, que é o resíduo, né, nós estamos iniciando com o óleo de cozinha, mas que depois tem tudo para se estender para os outros materiais, né, ele, na realidade, possa, então, gerar receita. E fazemos isso procurando fortalecer a moeda digital, né, que é a plataforma de dinheiro, né, que, como o Marcos falou, está em processo de transição lá no preventório. Então, a gente, junto ao banco, a gente criou um posto de coleta, né, onde a comunidade leva esse óleo, né, numa garrafa PET, né. Lá a gente combinou, se ela quiser receber em moeda digital, ela vai receber 50 centavos, né? E se ela quiser receber em real, ela recebe 40 centavos. E aí, com isso, ela
tem oportunidade de estar gastando isso na comunidade. Então, fundamentalmente, essa é a ideia. E, principalmente, depois fazer aporte com as cooperativas de catadores, né? Quer dizer, no sentido de ajudar para que eles possam estar potencializando isso. E há uma questão muito importante, né? Que a gente procura chamar a atenção, né? É de que todos nós, né? Quer dizer, precisamos ter uma responsabilidade ambiental com relação à destinação dos resíduos, né? Isso significa que nós, na nossa casa, no nosso ambiente, a gente deve ter o cuidado de separar os materiais para facilitar a coleta seletiva, para poder estruturar essa cadeia da reciclagem. Mas mais do que esta atividade individual, que é super importante, nós também precisamos atuar como cidadãos, né? Por quê? Porque, na realidade, hoje, o dinheiro público, né, hoje está sendo gasto com uma política de destinação que é absolutamente inadequada, né? Que são, fundamentalmente, a questão dos aterros sanitários, né? Que a gente sempre fala que é uma política que é ambientalmente degradante, economicamente burra e socialmente excludente, né? Então, o Moeda Verde vem a criar uma alternativa prática, né, para que no dia a dia as pessoas de um determinado bairro possam estar, então, fazendo essa separação do resíduo, gere uma receita na medida que elas podem estar vendendo esse material e, ao mesmo tempo, esse material está sendo destinado para as cooperativas de catadores. Então, em linhas gerais, é isso. É muito massa, né? A gente também aqui em Volta Redonda está tentando fazer algo similar, a gente está começando mais devagarzinho, né? Também nessa linha de trabalhar essa questão da inserção dos catadores na coleta seletiva, dos catadores individuais, né? Os catadores avulsos também, na coleta seletiva municipal, né? Que é contratada pela administração pública, e também, posteriormente, a gente trabalhar uma moeda social, né? Uma moeda verde, enfim. A gente está nessa fase de estudo, mapeamento, mas a gente vai se espelhar muito aí com vocês de Niterói, né? É legal que a gente está fazendo essas trocas. Vou abrir a fala aí para mais duas pessoas, mais ou menos, não sei se alguém quer falar, porque depois a gente vai para as considerações. Já está chegando no horário. Alguém mais? Boa noite a todos. Boa noite, Begão. Tudo bem? Boa noite, um abraço para a Nelson, para o Marcos. Nelson de novo aqui com a gente, né? Então, eu queria... só um comentário, na verdade, né? Eu acho, assim, da experiência de vocês, né? Tanto do Preventório quanto lá do Rio Grande do Sul, mas outras experiências, né? De outros bancos comunitários, assim como o Banco Palmas. E eu acho que o forte, né? É a adjetivação que se dá ao conceito, né, do banco. Ou seja, eu acho que o forte é o comunitário, né? Eu concordo com a Nelson, acho que talvez o nome mais apropriado não fosse banco, né? Mas eu acho que a gente tem que valorizar essa adjetivação do comunitário, né? Porque eu acho que o que diferencia essas experiências de banco comunitário de experiências simplesmente de microcrédito é exatamente essa construção, né? De onde parte essa construção, né? Ou seja, da dimensão comunitária dessa experiência, né? O fato de você ter uma experiência que se preocupa com o desenvolvimento daquela territorialidade, incluindo as pessoas que têm menor acesso à economia, à renda, né? Então, destacar essa dimensão, eu acho que é fundamental, né? E eu acho que é esse o grande paralelo que se tem com a economia solidária em si, né? Justamente para diferenciar simplesmente de um financiamento de microcrédito, né? Não é isso. Eu acho que tem toda uma questão de formação, de discussão, de agregação,
de coletividade, de cooperação, de solidariedade, de pensar juntos, né, o desenvolvimento de um determinado território. E é por isso que essas experiências, na verdade, tanto como o Nelson falou, como o Marcos destacou, que não ficam simplesmente na dimensão ali do banco, né? Da questão das transações financeiras que o banco possa fazer. Né? A Nelson falou dos cursos de formação, falou de apoiar outras iniciativas em outros locais, falou do diálogo com os candidatos, né? O Marcos falou da questão de ter se tornado, né, um ponto de cultura, e fala de outras ações, de iniciativas de mobilização social também, de participação do representante da experiência em conselhos, ou seja, é muito mais do que simplesmente uma questão restrita à finalidade em si do banco, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre destacar isso, né? Essa qualificação que é dada pela palavra comunitário, né? Eu acho que esse a grande vantagem do chamado banco comunitário, ou da moeda social, né? Ou seja, essa moeda que está pensando uma questão social, de interesse social, de favorecimento daquilo que é comunitário, né? Então, só para dar esse pitaco e agradecer, né, a participação de vocês e dar um abraço em vocês. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Não sei se mais alguém gostaria de dar uma palavrinha rápida. Só perguntar a Nelsa e a Marcos quanto tempo tem cada uma das experiências que vocês estão desenvolvendo em suas comunidades. 10 anos aqui. Estamos completando 4 anos. Que massa. Então, acho que, se ninguém tem mais nada a falar, assim, né? Acho que a gente pode ir caminhando, então. Sim. Só para passar as considerações, é só dizer que a Nelsa lançou 2 livros muito interessantes sobre a história. Então, se ela pudesse falar para nós um pouquinho como é que a gente faz para conseguir os livros. Isso, divulgação, isso aí. Legal. Olha, gente, eu fiquei pensando, a Mari, acho que ela saiu, ela estava aí agora há pouco, que ela perguntou antes se tinha... A Marilda. Uma bola. Às vezes a gente acha, né, que a gente só nasceu para fazer algumas coisas e quando a gente vê, a gente pode fazer tudo, né? É só a gente sair da caixinha. Não é que a gente pode fazer tudo, mas a gente descobre capacidades que a gente tem que a gente nem sabia, né? E eu sempre gostei muito de escrever, muito mesmo. E em 2011 eu consegui lançar esse livro, que é Tramando Certezas e Esperanças. Ele conta muito do processo do orçamento participativo, da JOC, do trabalho aqui na comunidade, da cooperativa Univens, e vem até a construção da Justa Trama. Quem fez a apresentação do livro foi o Paul Singer. Quando eu entreguei para ele, ele disse assim... Aí ele falou, mas por que você não continua escrevendo? Esse jeito que você escreve é legal da gente ler, né? Olha, gente, ele era fininho assim, ó. Aí eu continuei escrevendo, né? E agora esse ano, ó, o tamanho desse aqui, ó. Aí eu lancei agora, mês passado, As Tramas da Esperança. Conta, então, a segunda parte, né, dessa vivência de 2011 para cá, 2014 para cá, da Justa Trama. E vem contando também da política pública, né, porque aqui eu tive uma atuação direta no governo do Tarso Genro, na Secretaria de Economia Solidária, e conta do banco. Então, do banco, gente, ele tem um capítulo especial, desde os gráficos, sabe, dos estudos que a gente fez da comunidade, para saber a idade, saber da crença, saber da situação econômica, do grau de instrução, do que a comunidade gostaria que acontecesse na comunidade. Então, teve todo um trabalho de pesquisa e veio e conta com detalhe toda essa construção
no final, ele tem um depoimento de uma das pessoas aqui da comunidade, do que tem significado o banco para ela, e tem também um depoimento do Joaquim, que é muito querido aqui dentro dessa história. Então, os dois livros, eles estão no site da Justatrama, justatrama.com.br, então, de lá a gente consegue mandar para o correio para qualquer lugar, eles estão lá à disposição. Tem sido uma grande realização incrível, né? Eu me lembro do primeiro dia que alguém disse assim, ela é escritora, eu pensei, meu Deus, você está me confundindo. E é isso mesmo, né? A gente poder escrever a nossa história é algo maravilhoso, é como se a gente voltasse a reviver cada momento dessa construção e meio que eternizar isso, né? Porque aqui é a história de muita gente, não é a história de uma pessoa, é a história desse coletivo, né? Que nem falou agora há pouco o Luiz Henrique, é o coletivo, né? Quando a gente vai escrever, a gente está contando a vida do nosso povo, é do dia a dia, é ajudar a inspirar outros a acreditarem nisso. Então, o livro, ele traz isso, Josinete, tem sido algo muito prazeroso, assim, de estar fazendo. Pedro, eu posso fazer as considerações finais? Isso, falar. Pode emendar já. Tá. Então, eu fiquei contente com a fala do Antônio, o Antônio, né, que falou aqui do verde. Acho que nós também vamos querer fazer alguma coisa nesse sentido aqui, sabe? Eu acho que eu vou levar para o banco aqui para a gente avançar nesse sentido. Nós já estamos colhendo o óleo, porque isso, sabe, da gente ter distribuído o sabão de óleo de cozinha e as máscaras, tem dado um impacto fora de série na comunidade, porque, nossa, mas é esse sabão, sabe, poder entender isso, que em vez de jogar ele no ralo, a gente está recolhendo, mas a gente não tinha pensado que a gente podia remunerar também, sabe, para incentivar mais ainda isso. Acho que vai ser algo que a gente vai querer andar por esse caminho também. E eu acho que também a fala que o Luiz Henrique fez aqui do coletivo é exatamente isso, sabe? Eu acho que esse é o espírito do coletivo, do comunitário, isso que eu acho que dá um sentido especial para a vida da gente, e estar nesse sentido é algo maravilhoso, né? Eu espero que a gente possa, quando passar a pandemia, alguém aqui do banco ir aí, ficar uns dias com vocês, fazer a troca de experiência, que é algo tão maravilhoso. E, olha, na sede da Justatrama, a gente construiu 2 quartos. Então, é para receber as pessoas que vierem. Então, gente, quando vocês quiserem vir para cá, fazer um intercâmbio com a gente, tem lugar para ficar e pode conviver aqui conosco, a gente vai ficar muito feliz de receber vocês. Para conhecer mais o banco, para a gente conviver com a economia solidária, tem todo o processo da cooperativa, tem a Justatrama também, tem a escolinha de educação infantil que acontece aqui na comunidade, e também aqui na volta tem ações de todas as áreas, né? Pode ir conhecer as cooperativas de catadores aqui também, como é que eles fazem o trabalho, e a gente poder se fortalecer esses laços. Mas a gente teve a preocupação de construir 2 quartos com um chuveiro bem gostoso, assim, para vocês ficarem aqui com a gente e não ter esse problema de deslocamento, né, de poder a gente conviver. Então, é sempre uma alegria muito grande a gente trocar experiência, estar aqui falando, participar com vocês. Olha, nós já vamos aplicar aqui coisas legais que vocês estão fazendo aí, e a gente está aqui também para contar e dizer que é possível, não tem pandemia que nos quebre, sabe? Não tem Bolsonaro que nos quebre. A gente tem convicções e sonhos muito profundos, e eles são coletivos, e eles são comunitários. E esses ninguém nos tira, porque está no nosso DNA, né? É isso que dá sentido para a nossa vida, e a gente vai estar fazendo isso para a vida toda. Muito obrigada, gente. Gratidão, Nelson. Sabe as palavras. Não sei, Marcos. E aí, pessoal? Aí no funk, né? Se liga aqui, ó. Respeita aqui, ó. Meu tio, meu parceiro, porque tu sendo agora. Nós somos relíquias do funk, você não conhece a nossa história. Nós somos relíquias do funk, você não conhece a nossa história. Abre essa boca, moleque, safado, lave sua língua pra falar de mim. Água ainda caiu na porrada, não pode voltar, não vai ser hoje. Você fica de pau durado, falando que tu não espera. Vamos criado, foi como tá todo. Sou um guerreiro, eu me fazia lá. Respeita, moleque, porque tu chegou agora.
Respeita, moleque, porque tu chegou agora. Nós somos relíquia do funk, você não conhece a nossa história. Nós somos relíquia do funk, olha o filho do... E aí, pessoal? Então, só tenho a dizer tudo assim, eu agradeço aí a Pedro, todo mundo, tá? Estamos aqui na atividade cultural, mobilizando, falando da importância da favela e fora Bolsonaro, cara. É isso aí, pô. Nada disso é possível se a gente não tiver um governo popular, democrático, representações compromissadas com o povo. A gente precisa articular isso nesse momento. Faltam 3 meses para a eleição. É importante isso sim, entendeu? É importante a gente entender que existe uma institucionalidade dura, difícil, e que a gente precisa de organização popular para mudar isso. E não seria diferente nas finanças solidárias, né? Não tem finanças solidárias sem organização popular, sem luta cultural, musical, artística, narrativa. E é isso que eu aprendi com vocês aí na Economia Solidária. Valeu, galera! Obrigado, Marcos. Escute aí o som. Daqui a pouco a gente pula. Ó, pessoal, pula para outra live lá, hein? Entra na live lá, cara. A live tá bombando. É 150 pessoas ao vivo. Então, é maravilhoso, gente. Então é isso, gente. Então a gente vai encerrando essa live por hoje, né? Eu acho que agradecer a Nelson, agradecer o Marcos, né, pela participação, pela grande contribuição. Né? Eu acho que isso aqui também é um espaço de finanças solidárias, das trocas, né? Das trocas de saberes. Então é valorizar os saberes de vocês também, né? O que vocês compartilharam. Pedro. Oi, sim, sim, Oscar, pode falar. Não, é só anunciar aí o encontro que está programado aí. Ah, sim. A gente aí está preparando aqui no estado do Rio de Janeiro possível, vai acontecer em outubro, o encontro de finanças solidárias do estado do Rio de Janeiro. Né? Então a gente está nesse momento de organização, preparação, né? Esse momento aí das pessoas que vão participar, do cronograma. E é isso, tá para outubro aí, para a segunda semana de outubro. Então fiquem ligados. Muito bom. Então é isso, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Semana que vem a gente tem mais também, tem mais live. Boa noite, parabéns, hein? Boa noite, valeu, pessoal. gente. Obrigada, Nelson. Obrigada, Marcos. Boa noite, pessoal. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Obrigada a todas e todos. Qualquer coisa está disponível lá no YouTube também, gente. Tá? Isso. Se quiserem rever. Gratidão mesmo pela disponibilidade de vocês. Tchau, tchau.